crianças! A paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha eu de novo aqui, né? Essa semana a tia Cláudia não pôde gravar a aula, mas não vamos deixar de estudar, né? Hoje nós vamos estudar a lição 5, que se intitula Limpeza Profunda. A gente tem usado de vez em quando o álcool gel, né? Nas mãos para limpar, a gente limpa o rosto, toma banho, né? Mas hoje a gente vai aprender sobre uma outra limpeza, tá bom? Mas antes de começar a aula e antes de nós orarmos também, eu queria dar os parabéns para todas as mamães que estão nos assistindo, principalmente as mães aí dos juniores, né? Eu sei que elas são muito importantes na nossa vida. A minha já está morando lá no céu, né? Mas hoje eu posso, nesse Dia das Mães, agradecer por ele ter me dado a minha filha, né? E me dar a honra e o prazer de ser mãe. Ei. Lá em Provérbios 22:6, diz que ensina a criança no caminho que deve andar e quando for mais tarde, ele não se desviará desse caminho. E eu louvo a Deus porque isso já se realizou na minha vida, né? Eu criei a Sabrina sempre nos caminhos do Senhor, ensinando a palavra de Deus. E hoje eu recebo a recompensa, né? Ela me ajuda bastante, é uma bênção na minha vida, minha secretária, minha ajudante. Amém. E faz tudo. Amém. E glória a Deus por isso, né? Sou muito feliz por ter essa bênção de filha. Então, gente, hoje a nossa aula é a número 5, que diz sobre uma limpeza profunda. Então, vamos orar para que o Espírito de Deus use a minha vida, use a vida de vocês e que a gente cresça um pouquinho mais hoje na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por o Senhor estar conosco e com todas as mães que o Senhor tem usado elas, Senhor, na vida dos seus filhos, para ensinar os seus filhos a aprender da sua palavra, a educá-los no teu caminho, Senhor, porque não existe caminho melhor e que nos leva até o céu. Eu te agradeço pela minha filha, te agradeço pela minha família e te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, nos ensina neste dia, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então vamos lá. Eu quero começar dizendo para vocês que a limpeza profunda é o nosso mistério, né, de hoje, que é esse daqui, ó. Como dar uma profunda limpeza na vida? Então, veja aí o mistério, para a gente responder essa pergunta durante a aula, tá bom? Como dar essa limpeza que o nosso espírito, que a nossa vida precisa? Então, você já viu alguém triste? Alguém muito triste, bem arrependido, muito chateado com as coisas que faz? Você já viu um adulto, ou vou dizer melhor, um homem até chorar? Porque os homens têm muita dificuldade de chorar, né? Mas alguém já inventou algum homem que nunca chorou? Com certeza não, né? É difícil, mas eles também sentem dor. E às vezes eles choram, porque perdeu um ente querido, ou está com o coração triste, né? Quando cometeu algum ato que desagradou a Deus. Então, na história de hoje, nós veremos que havia um homem que estava com tantos problemas para resolver, que seu coração ficou muito triste mesmo. E vocês vão ver de quem se trata durante a nossa investigação. E nós vamos para a pista 1, que diz que o que acontece quando pecamos. Nós vamos ver que o pecado traz tristeza para a vida do homem, mulher, né? E isso nos afasta de Deus e deixa o nosso coração muito triste. E para a alegria voltar, a gente tem que tomar outras atitudes.
aqui, ó, na nossa revista, que tem lá a revista de vocês, tem os quadrinhos, que eu creio que vai dar para vocês verem aí, que conta mais ou menos a história de hoje. E o homem com quem a gente vai falar, que vamos falar, é de Davi, a história de Davi. Uma parte da vida de Davi que ele errou muito e por isso ele ficou muito triste. E está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, a história dele. Nós sabemos que Davi, ele era rei de Israel. E ele tinha muitas guerras para vencer, né? E Deus sempre ajudava eles em todas as guerras. Principalmente ele, né? Que era um guerreiro e era rei. E ele era sempre vencedor das guerras, porque Deus estava com ele. Mas só que certa vez ele decidiu não ir à batalha. E ele ficou em Jerusalém, no seu palácio, sem fazer nada. Aí numa tarde, ao passear pelo terraço do palácio, ele viu lá de cima uma mulher muito bonita. E ele quis saber quem é essa mulher. E essa mulher estava tomando banho. Então ele viu ela assim, né, dessa maneira, no banho. E ele logo pediu para os seus empregados ir lá e buscar essa mulher, porque ele queria conhecê-la pessoalmente. E quando ele conheceu ela, ele ficou sabendo, que os empregados falaram, que ela se chamava Betseba e ela era esposa de um soldado chamado Urias. Mas mesmo sabendo que ela era casada, Davi mandou buscá-la para ficar com ele ali no palácio, como se fosse sua esposa. Então ele não queria só conhecê-la, né? Ele queria algo mais, ele queria que ela dormisse com ele e se tornasse sua esposa. Ele não se importou com as leis de Deus, nem com o marido dela, que estava lá na guerra lutando. E alguns dias, Betseba mandou avisar que estava grávida. Olha, quanto problema, né? Então, na revista de vocês vão ver nos quadrinhos aí, que Betseba era uma mulher muito bonita, né? E que aqui, ó, mostra ela grávida. E o marido dela que estava lá na guerra, né? Sofrendo perigo de vida, né? E Davi ficou pensando, meu Deus, e agora? Além de ele ter errado uma vez, de ter ficado com a esposa de outro, ela era esposa de um soldado dele que estava lá na guerra. Guerra que ele devia estar lá para ajudar. E não estava nesse dia, né? Mas aí, gente, será que o que aconteceu com Davi? Já estava enrolado, né? Vamos lá, continuando a saber o resto da história. A fim de resolver os problemas, o rei mandou colocar o marido dela, Urias, na linha de frente de batalha para ele morrer. Olha só, além de um problema, chama outro problema, né? Além de tudo, ele falou, eu tenho uma solução para os meus problemas. Eu vou mandar que coloque Davi ou Urias na frente de batalha, e assim ele morre logo, e ela fica viúva, e ela fica casada comigo. Olha só, porque a mulher estava grávida, né? Então, ele tentou solucionar o problema dele cometendo outro pecado. Vocês já repararam que ele quebrou já um monte de mandamentos de Deus? Quem conhece os 10 mandamentos? Lembram aí dos 10 mandamentos? Onde que se encontram os 10 mandamentos? Em Êxodo 20. Decora aí. Né? Muito importante a gente conhecer os mandamentos de Deus. Ele tinha muitos, mas ele deixou lá no Monte Sinai, né? Junto com Moisés, no tempo de Moisés, ele deixou uma lista de 10 mandamentos para que nós cumpríssemos. E até hoje os mandamentos de Deus valem para nós também. Né? Em Êxodo 20 tem os 10 mandamentos. Mas eu vou me ater apenas nos mandamentos que Davi quebrou ao cometer esses pecados, nessa história tão triste, tão dramática, né? Então, o primeiro que ele
cometeu, o primeiro pecado que ele cometeu é o pecado de número não cobiçarás, o mandamento de número 10, né? Que diz não cobiçarás. Então foi o primeiro pecado que ele cometeu. Ele cobiçou a mulher de Urias. O segundo pecado que Davi cometeu é o 7º mandamento, que diz não adulterarás. Quer dizer, não tenha relacionamento com uma pessoa casada, uma pessoa que já tem compromisso com outra pessoa, né? Então ele adulterou e ele cometeu o segundo pecado. E ainda ele cometeu um terceiro pecado, que é o mandamento de número 6, que é não matarás. Ele mandou matar o marido de Betseba, Urias, que estava na guerra. Mas depois disso, você acha que ele desagradou a Deus? Com certeza, né? Quebrou os mandamentos de Deus. E quando a gente quebra os mandamentos de Deus e não os cumpre, Deus se desagrada e ele fica em silêncio no nosso espírito. E o Espírito Santo já não alegra mais o nosso ser. Então, Davi caiu numa profunda tristeza, porque ele achou que ele não estava fazendo tudo muito errado, sabe? Achava que era um pecadinho que ele estava cometendo. Ele falou, depois eu oro a Deus e tudo bem. Mas não foi assim. Ele foi ficando triste, muito triste, muito triste, e longe estava de Deus, né? E ele ficou muito triste. E o que aconteceu? Deus usou então um profeta para ir lá e falar com Davi. Os profetas naquele tempo falavam em nome de Deus. Então Deus dava a mensagem para o profeta e o profeta ia até o rei ou até alguma pessoa e falava o que Deus queria falar. Porque Davi já não sentia mais Deus falando com ele. Então Deus usou um profeta, né? E aí esse profeta se chama Natã, né? Igual o filho da nossa irmã Damares, né? O pastor Adilson, Natã. O Natã, o profeta Natã, foi lá e falou com Davi. E falou, Davi, você pecou contra o Senhor. E trouxe aquela bronca para Davi, né? O Senhor está muito triste com você, porque você fez uma coisa muito errada mesmo. E falou para ele, né? E isso vai trazer muitas tristezas para sua família, para sua vida e para você mesmo. E Davi então ficou assim mais triste ainda, porque falou, meu Deus, o Senhor me perdoe. Eu vou me derramar na presença do Senhor. Eu vou pedir perdão para o Senhor, para Ele me perdoar e restaurar a alegria que eu sinto. E foi aí que o profeta Natã falou para ele assim, olha, Deus vai perdoar o seu pecado. Você não vai morrer, mas você vai sofrer algumas consequências desse pecado. Tá? Consequência dele foi que depois Betseba realmente casou com ele, né? Ficou com ele, e eles tiveram um filho, mas Deus recolheu esse filho. Esse filho não viveu e o filho morreu. Mas antes de que aconteceu tudo isso, ele se arrependeu, sabiam? E foi aí que ele escreveu o Salmo de número 51. Vamos ler o Salmo 51, que ele escreveu? O título aqui na minha Bíblia está Arrependimento e Perdão. E foi escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que ele havia cometido. Diz assim, versículo 1. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão para que me julgas, e está certo quando me condenas. De fato, eu tenho sido mau. Desde que nasci, tenho sido pecador, desde o dia que foi concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria.
Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dê-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então eu ensinarei os desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Até aí, no verso 17. Então, vocês viram? Que oração linda, né? Que oração de arrependimento. Como ele se arrependeu de tudo que ele fez. E ele escreveu isso, né? Vejam, ele fala sobre apagar, ele fala sobre limpar, ele fala sobre tirar, né? Todas essas coisas para longe dele. Apagar os pecados, limpar o coração dele que estava sujo do pecado, tirar, né? As coisas ruins, né? E veja que o mais importante foi tirado dele, que foi o Espírito Santo de Deus. Aqui no verso 11, né? Ele fala, não me expulses da tua presença e nem me tires o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado, da justiça. É ele que traz alegria, é ele que traz consolo ao nosso coração. Então, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Não temos alegria de viver e vivemos tristes, né? E sempre propensos ao pecado. Vocês acham que depois dessa oração, dessa entrega, Deus perdoou Davi? Deus ajudou ele a se livrar de todas essas coisas tristes? Com certeza, né? Então vamos ver aqui, voltando para a nossa aula. Então essa pista, essa primeira pista, o que acontece quando pecamos? Nós temos que orar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados para que ele nos limpe, né? E então o profeta Natan, está lá no capítulo 12, né, de 2 Samuel, disse, você não vai morrer, né? Deus vai te perdoar e você vai ser repreendido sim, mas você se confessou a Deus e Deus vai te perdoar. Então entramos na nossa pista 2. O que acontece quando nós nos arrependemos? A tarefa do profeta Natan não foi nada fácil, né? Repreender um rei, já pensou? Natan não queria somente repreendê-lo, mas também ajudar a Davi a reconhecer os seus erros para ele pedir perdão e mudar de atitude. Porque a pessoa só se muda de atitude a partir do momento que ela falou, eu errei, reconhecer que ela estava errada. E foi o que aconteceu com Davi, né? Ele se arrependeu e ele escreveu esse salmo, né? E ele diz lá no versículo, deixa eu ver que versículo aqui. Além de ele pedir perdão, ele desejou algo mais. Está lá no versículo 10. Ele pediu assim para o Senhor, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Quer dizer, ele pediu uma nova chance, um recomeço, um coração melhor, um coração mais limpo. E Deus deu a ele, então, isso que ele pediu, né?
Isso nos leva ao texto de Filipenses 4:8. Lá, Paulo exorta os irmãos de Filipos, né? Que os filipenses, né? Os nossos irmãos filipenses, que diz assim, ó, capítulo 4, versículo 8. Irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável e tudo que é decente. Então era isso que Davi queria fazer, um coração novo, um coração limpo. E a mente da gente, né, temos que colocar isso na nossa mente. Tudo que é muito realmente bom, tudo que agrada a Deus, né? Pensamentos bons, elogios, palavras boas, né? Tudo que é decente, tudo que é certo, tudo que é verdadeiro. Isso que agrada a Deus. E é isso que nós temos que encher o quê? A nossa cabecinha, a nossa mente, né? Com essas coisas boas. E aí, ele estava tão triste e de repente ficou alegre. De repente não. Quando ele sentiu o agir de Deus, perdoando ele, o coração dele ficou de novo contente, né? Então a gente pode, você também, Júnior, eu, né? Cada um de nós, a gente pode orar a Deus e pedir que Deus enche a nossa mente com essas coisas boas e a gente se desvia assim do pecado. Davi descobriu que arrependimento e humildade são atitudes que mais agradam a Deus. Leiam aí o verso 17. Ele aprendeu que o fato de estar salvo, de sempre receber a ajuda de Deus, não o impedia de receber pecados contra o Senhor. Ele achou que estava livre do pecado e se deu muito mal, né? Então, gente, para a gente parar de pecar, nós temos sempre que lembrar que Deus está pronto a nos perdoar aqueles que confessam o seu pecado. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda a injustiça. Então, Deus é fiel. Ele vai saber por que você pecou. Se você pedir perdão para Deus ou para alguma outra pessoa e se sentir triste por causa disso e sentir que Deus está longe, peça perdão para Deus, que Ele vai restaurar a alegria no seu coração e vai te perdoar. Bem? Então hoje Deus usa pessoas como o profeta Natan para nos ajudar e a reconhecer os nossos erros. Quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve uma pregação, quando o pastor nos ensina, os professores da escola dominical, a gente vai lembrando de coisas que a gente faz que desagrada a Deus. E isso é bom para a gente perceber que a gente não está agradando a Deus em todos os momentos. Então é hora de nós dobrarmos o nosso joelho, ler mais a Bíblia, orar mais e pedir que o Senhor nos perdoe. Amém? Porque, gente, só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vocês lembram daquela musiquinha das criancinhas mais menores, né? Que fala do sabão? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Lembram dessa musiquinha? É isso mesmo, né? A gente pode usar um monte de álcool em gel, monte de sabão, monte de sabonete, se limpar todinho, mas o nosso coração, só o que limpa é o sangue de Jesus. Amém? Então, vamos à nossa resposta do nosso mistério. Qual é o mistério mesmo? Como dar uma profunda limpeza na vida? Olha aí o nosso registro, a resposta. Por meio do sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado, havendo arrependimento e confissão. Sem esses dois itens, Ele não perdoa. Tem que partir de nós, tá? Arrepender-se e confessar os pecados, tá bom? Pra gente ficar com o coração limpinho de novo, e é isso que dá alegria pro Senhor.
E a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que nós somos fortes, né? Temos que alegrar o coração do Senhor. Amém, queridos? Então, eu vou mandar a liçãozinha pra gente preencher, tá bom? Da semana, tá? Vou mandar as tarefinhas, vocês fazem aí, continuam fazendo a tarefa e vamos confiar em Deus para que logo nós estejamos juntos de novo. E a gente está morrendo de saudade e a gente vai fazer uma aula bem dinâmica, bem legal quando a gente voltar lá para nossa classe. Amém? Tá bom? Então, Deus abençoe, fiquem na doce paz do Senhor Jesus, tenham um domingo super feliz, juntinho com a mamãe aí, né? E que Deus está cuidando de nós sempre. Amém? Beijão! Tchau, gente! Deus abençoe! Tchau, tchau!